Olá, esse é o quinto estudo nessa série de estudos sobre a doutrina reformada de aliança ou do pacto. E nesse estudo nós vamos falar sobre a extensão das alianças divinas. Na Escritura nós encontramos várias alianças feitas por Deus, que são descritas assim: a aliança com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, e a nova aliança. Mas nesta lista não temos uma referência a uma aliança que Deus fez com Adão. A aliança chamada nos padrões de Westminster a aliança de obras, ou pacto de obras. Eu vou citar primeiramente a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, com o título do Pacto de Deus com o Homem. E nesse capítulo nós lemos: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto de graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7. E agora também a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, da Lei de Deus, onde nós lemos: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la, e dotou com o poder e capacidade de guardá-la. E finalmente o Catecismo Maior de Westminster, questão 30. E a pergunta é: deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? A resposta: Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto das obras. Mas, por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz num estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado o pacto da graça. Agora precisamos considerar se é legítimo descrever o relacionamento entre Deus e Adão e a humanidade, nós podemos dizer, entre Adão e Noé, esses relacionamentos como relacionamentos pactuais. Qualquer que seja a terminologia usada para descrever aquele pacto, pacto de obras, ou pacto de amor, ou qualquer que seja. Então, sabemos que não há uma época na história entre Noé e Cristo em que Deus não lidou com o seu povo por meio de um pacto, o relacionamento pactual. As alianças já mencionadas, que eu mencionei na introdução, com Noé, com Abraão, com Moisés, e por meio de Moisés com o povo de Israel, com Davi. Essas alianças abrangem a totalidade do período do Antigo Testamento. E a promessa da nova aliança, essa promessa feita por Deus imediatamente antes do exílio, em Jeremias capítulo 31, encontra a sua realização em Jesus Cristo e permanece. Então, a palavra aliança ou pacto não aparece na Escritura até Gênesis capítulo 6, versículo 18. Portanto, podemos legitimamente concluir que o relacionamento entre Deus e Adão, de fato, era um relacionamento pactual. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que não é necessário que a palavra pacto ou aliança seja usada especificamente para descrever um relacionamento que é pactual. Por exemplo, no relato da promessa de Deus a Davi, essas palavras não aparecem. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que não é necessário que a palavra pacto
ou a palavra aliança seja usada especificamente para descrever um relacionamento que é pactual. Por exemplo, no relato da promessa de Deus a Davi, essas palavras não aparecem. 2 Samuel, capítulo 7, 1 Crônicos, capítulo 17. Mas não há dúvida do que esse relacionamento é, de fato, pactual. Portanto, nós podemos descrever um relacionamento como pactual até quando as palavras pacto e aliança não são usadas, se os elementos de uma aliança são presentes. Em segundo lugar, há duas passagens que descrevem a ordem estabelecida por Deus na criação como pactual. Primeiro, em Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, 20 e 21, e 25 e 26, onde nós lemos: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. E agora versículos 25 e 26, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Deus diz que ele estabeleceu uma aliança com o dia e com a noite. Mas a questão é quando? Essa descrição pode falar sobre a atividade de Deus na criação, ou pode ser uma descrição das ordenanças da aliança feita com Noé. Gênesis 8, versículos 22, diz: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Mas é provável que Jeremias estava falando aqui sobre as ordenanças do terceiro dia da semana da criação. Gênesis 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Agora, por que chegamos a essa conclusão? Porque há uma passagem paralela com Jeremias 33, que é Jeremias 31, 35 e 36. Então, Jeremias capítulo 31, versículos 35 e 36, onde nós lemos: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Essa passagem diz quase a mesma coisa do que diz Jeremias capítulo 33. A diferença nesta passagem é o uso do termo leis fixas em vez de aliança. Quando foram essas leis fixas estabelecidas? Na criação. Portanto, parece que em Jeremias capítulo 33, nós temos uma referência ao estabelecimento de uma aliança na criação. A presença de todos os elementos essenciais à existência de uma aliança nas relações entre Deus e os homens antes de Noé fornece uma base adequada para a designação desse relacionamento como aliança, como pacto. Embora esses termos, aliança, pacto, não apareçam, a essência do relacionamento pactual parece ser presente. Por criação, Deus se ligou ao homem na relação da aliança. Após a queda no pecado, o Deus de toda a criação se ligou graciosamente ao homem novamente, comprometendo-se a redimir um povo para si mesmo da humanidade perdida. Da criação à consumação, o vínculo da aliança determina a relação de Deus com seu povo. A extensão das alianças vai do início do mundo
até o fim. Conforme a definição de Roberts, uma aliança é um compromisso de sangue administrado soberanamente. E todos os relacionamentos entre Deus e os seres humanos são relacionamentos pactuais. No nosso próximo episódio, no nosso próximo estudo, nós vamos explorar a unidade das alianças divinas. Até a próxima vez.